Paz do Senhor, irmãos. Estão felizes? Estão felizes? Amém. Tem que estar feliz, vai. Na presença do Senhor é só alegria. Amém? Estamos hoje na nossa campanha, 7ª campanha da vitória. 7ª campanha. Quero perguntar, quantos aqui estão encerrando a campanha hoje? 7. Amém. Depois nós vamos orar, especificamente. Temos testemunho também. Se você ainda não deu seu testemunho, dá tempo. E hoje nós vamos encerrar com a 7ª mensagem. Nós estamos falando sobre uma fé vitoriosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais também acerca dessa fé vitoriosa, né? O que ela faz por nós? Já falamos tantas coisas, nos cura, nos restaura, restaura a nossa alma, tira o nosso sofrimento e tanta coisa. Nos fortalece. E hoje nós vamos falar que uma fé vitoriosa eleva as nossas atitudes. E eu quero começar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por isso eu falei, a vida com Cristo é uma vida de vitória. Amém? Você recebe aí? Vou começar a ativar você aí, porque a demora você está pegando fogo. E está dando pulo aí, para a glória de Deus. Amém? Então a vida vitoriosa é uma vida de fé, uma vida de vitória. A vida com Cristo é uma vida de vitória. É isso que Paulo diz aqui aos Coríntios. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente. Sempre. Amém? Com Jesus não tem derrota. Declarei, com Jesus não tem derrota. O único derrotado que eu conheço é Satanás. Amém? E você também? O único. Eu não conheço um cristão, um servo do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, que é derrotado. É vitorioso. É uma declaração aqui do apóstolo Paulo para o meu coração, para o teu coração. Para ter fogo aí, as chamas aí começar a arder. E depois Paulo ainda diz lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, porque nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Então não é a circunstância que está diante de nós que vai nos abater o coração. Não, pode até tentar. Nós somos assim, balança, mas não cai. Nós somos firmados, arraigados, alicerçados em Jesus. E nós precisamos disso. Então, em Cristo, eu e você, nós recebemos uma fé poderosa, funcional, firme, verdadeira e inabalável. Vou de novo. Em Cristo, você recebeu uma fé poderosa, funcional. Ela funciona, ela não é inativa, ela não é assim que não tem poder nenhum. Não. Poderosa, funcional, firme, verdadeira e inabalável. Por quê? A nossa fé está em Cristo. O objeto da nossa fé é Jesus, a nossa rocha, o nosso Todo-Poderoso, aquele que saiu para vencer e venceu. E é o nosso vencedor. Amém? Glória a Deus. Isso mesmo, irmão Zé. Me ajuda a pregar aí. Vai aí. Vamos pregar a palavra do Senhor hoje. E vão sair todo mundo daqui hoje ardendo do Senhor. A sua atitude determinará a sua altitude. Como é que está o nível aí? Ah, tá, mais ou menos, está mais para baixo do que... Não. A sua atitude, você vai aprender nesta noite, por causa da sua fé vitoriosa, vai realmente determinar a sua altitude. O quão grande, alto e profundo e poderosamente abençoado você vai ser. Mas feche seus olhos. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor, nós te damos graças nesta noite. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Em nome de Jesus. Senhor, damos graças ao Senhor. Faz uma oração assim intencional nesta noite. E fala, Pai, fala comigo nesta noite. Eu quero ouvir a tua voz. Pai, fala o meu coração nesta noite. Ativa fé no meu coração. Porque muitas vezes, no decorrer do dia, do sofrimento, das lutas que eu tenho passado, Senhor, muitas vezes tenho deixado de acreditar. Tenho olhado para a circunstância, mas acabamos de ouvir que a nossa fé
é a pessoa do Senhor Jesus, e o Senhor não muda, e o Senhor é todo poderoso, e nós cremos no Senhor. E nesta noite, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha despertar em nossos corações uma fé que vai nos levar a tomar atitudes altas, atitudes poderosas, Senhor, atitudes que vai nos levar, Senhor, a alcançar o propósito pelo qual o Senhor nos criou, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, Senhor. Senhor, será realizado na minha vida, na vida dos meus irmãos, a partir desta noite, quando tivermos um entendimento, recebermos, Pai, Senhor, a Tua palavra, a palavra da fé, que está sendo ministrada nesta noite, e, Senhor, começarmos a nos regozijar com essa palavra, desfrutar dessa palavra, Senhor, que é vida na nossa vida, que vai transformar, vai nos curar, Senhor, e vai nos levar, Senhor, não somente desfrutar, regozijar, mas repartir para aqueles que estão, Senhor, perdidos, em derrota, porque nós somos mais do que vencedores em Ti. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos lá. Trabalhe pelo seu caráter e entregue diariamente a Deus a sua reputação. Cuide do seu caráter. A sua reputação, Deus cuida. Você é representante de Cristo. Lembra quem você é aqui nessa terra, irmãos? Não fique preocupado com a sua reputação. Ai, o que estão falando de mim? Grande coisa. Cuide do seu caráter. Você tem que ter um caráter santo. Você tem que ser uma pessoa de Deus. Você tem que ser chamado como filho de Deus e viver como tal. Não dizer que é e viver ao contrário. Não, você é um filho do Deus Altíssimo. Viva como tal. Então, cuide do seu caráter. É o que diz aqui. Trabalhe pelo seu caráter e entregue diariamente a sua reputação a Deus. E Ele cuida de você. Salmo 51, versículo 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova aqui dentro um espírito estável. Cria em mim, Senhor. Só o Senhor pode criar em nós um caráter santo, puro, limpo, cada vez mais parecido com Ele. Amém? Estão muito quietinhos. Estão quietinhos demais. Barulho aí, irmãos. Oi? Você sabe, eu quero ler um texto aqui, para nós entrarmos aprofundarmos a nossa leitura aqui, nessa noite, nosso estudo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Gênesis 39. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Verso 3. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações dos animais prosperavam. Verso 6. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou-se e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Verso 11. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo.
José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ele largou o manto até o marido voltar. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então, contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Amém? Por que eu li o texto todo? Para você entrar na história, né? Para você aí, ó, despertar a história do José. Belíssima história. História que tem tantas lições maravilhosas para a nossa vida. E nós vamos usar esse texto da história da vida de José. E uma pergunta aqui para você, para mim e para você. Sabe o que protegeu José nas circunstâncias da vida e o fez chegar aonde ele chegou? O que protegeu José? Tudo que ele passou. Nós já vamos discorrer um pouquinho aqui. O que protegeu José de todo o sofrimento que ele passou até chegar aonde ele chegou? Foi a sua fé. E a sua fé o manteve nas alturas. Ele só galgou um lugar bem alto. Ele chegou onde ele chegou, porque ele colocou a sua fé no Deus Todo-Poderoso, que pode mudar qualquer situação. Pode mudar qualquer situação em favor de mim, em favor de você, se nós confiarmos nele. A Bíblia nos diz que o José teve uma fé que foi uma fé inabalável. Uma fé que algo assim extraordinário aconteceu na vida daquele homem. E eu quero falar um pouquinho, algumas coisas sobre isso, para nós entrarmos e tirarmos lições para a nossa vida. José escolheu ter uma atitude correta. Ele escolheu. Tudo depende de mim. Tudo depende de você. Diante da circunstância que você está vivendo hoje, o que você escolhe fazer? José escolheu ter a atitude correta. Você pode escolher ter a atitude errada. O final vai ser ruim. Mas Deus vai nos ensinar nesta noite que José escolheu ter uma atitude correta, porque a sua fé manteve ele, essa atitude dele, nas alturas, na dependência do Senhor. O nosso exemplo vem do jovem José. Vou traçar um pouquinho aqui o que você já está careca de saber acerca do José. O nosso exemplo vem do jovem José. Quem foi ele? José, ou conhecido como José do Egito, né, para muitos, em hebraico significando Yahvé acrescenta, do egípcio, que significaria descobridor das coisas ocultas. Foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no livro de Gênesis do Antigo Testamento, considerado o fundador da tribo de José, constituída por sua vez da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, os seus filhos. José foi o filho preferido de Jacó. Apesar de não ser o seu primogênito, mas o primeiro filho de Raquel, ou a mulher que ele mais amava, que nós já conhecemos a história, lá no TMA. José nunca escondeu a sua posição de superioridade em relação aos outros irmãos, que ia se manifestando através de sonhos e em que a sua figura tomava sempre um lugar de destaque e de liderança. Cada vez que ele tinha um sonho, ele contava, os irmãos ficavam irados com ele, a gente já ouviu tudo isso nós já sabemos. Então, José se destacava, ele era um líder, Deus tinha um propósito, como criou a mim e criou a você, Deus criou com um propósito, e Deus criou José também com um propósito. Então, ali dentro daquela família, na família de Jacó, o José era tido como um dos favoritos.
E o favoritismo de que ele era alvo por parte do pai valeu a malquerência dos irmãos, que, claro, o final foi trágico. Venderam ele por 20 moedas de prata aos mercadores ismaelitas, o texto que nós acabamos de ler, do qual levaram José para o Egito. Lá no Egito, José foi comprado por Potifar. Nós lemos tudo ali, só estou discorrendo. O oficial e capitão da guarda do rei do Egito, de quem conquistou, ao chegar lá, José, porque ele tinha um caráter bom, ele tinha um caráter digno, santo, ele conquistou a confiança e tornou-se o diligente dos criados e administrador da casa de Potifar. Na casa de Potifar, acabou estudando com um escriba e aprendeu também o antigo egípcio. Foi preso depois, após a acusação injusta da tentativa de abuso da mulher do seu senhor. E depois de uma tentativa frustrada de sedução por parte dela, foi até onde que nós lemos. Então, esse era José. Apresento-lhe José. José, conhecido como José do Egito. O que esse homem fez? O que tem a ver a vida desse homem com a minha vida? O que eu posso aprender com ele? Muitas coisas. Você também. Amém? Vai receber aí? Vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos destacar alguns momentos na vida dele em que a fé vitoriosa, lembra que nós estamos falando sobre fé. A fé vitoriosa fez ele vencer diante das situações mais terríveis que ele passou. As situações mais difíceis que José passou, a fé vitoriosa no Deus Todo-Poderoso, no seu Pai de amor, fez com que ele vencesse essas situações, permitindo ele manter, claro que é o tema da nossa mensagem hoje, manter a atitude nas alturas. Manter uma atitude nobre, eu poderia dizer assim também. O que ele fez? Primeira lição que nós aprendemos ali. José manteve a sua atitude nobre quando ele estava na casa para com seus irmãos, em casa. Por quê, irmãos? O que tinha lá naquela casa? Muito ciúme, muita intriga, muita confusão, muito barraco. Tinha na casa de José também. Às vezes tem lá na sua casa, né? Confusão entre os filhos, entre os irmãos. Meu Deus, qual é a casa que não tem? Só muda o endereço. Lá na casa de José tinha. Mas nós vamos ver que José manteve uma atitude nobre, uma atitude elevada ao estar lá, porque ele começou a entender o propósito que Deus tinha na vida dele. Mesmo ele se achando, às vezes ele sentia, mas ele tinha o sentimento de que o Senhor estava com ele, ele tinha comunhão com seu pai, e ele sempre falava as coisas que Deus ministrava no coração dele. E isso ia suscitando uma inveja, um ódio no coração dos irmãos, e os irmãos querendo acabar com a vida dele. Intriga, confusão. Mas ele manteve sua atitude em casa para com seus irmãos. Primeira coisa, foi vencido, foi vendido por ciúmes por causa dos irmãos, né? Pelos irmãos. Foi vendido lá porque os irmãos estavam abominando a vida de José, não suportava mais ver o êxito dele e a atitude dele nobre. Segunda coisa que nós vemos aqui, José manteve a sua atitude também no palácio, quando ele chegou lá no palácio do Potifar. Manteve a sua atitude no palácio do rei para o seu senhor Potifar. Ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, do seu senhor, mas ele não desonrou o patrão. Olha o caráter santo desse homem. Olha um caráter justo, irmão. Ele poderia? Claro, não tinha ninguém em casa. Ele poderia se deitar com a patroa? Claro que sim. Olha a santidade desse homem. Olha a atitude, a conexão dele com o Senhor. Olha a ideia, o pensamento dele de se guardar puro. Depois nós vamos ler sobre isso, já lemos, quando ele disse, eu não vou pecar contra a senhora. Não vou pecar contra o meu patrão. Não, eu vou pecar contra o meu Deus, o meu Pai. Foi Ele que me colocou aqui. É contra Ele que eu não quero pecar. Então, José manteve essa atitude lá no palácio também. José também manteve a sua atitude na cadeia, lá quando estava com o carcereiro, né? Serviu
a despeito da tristeza da cadeia. Imagina, injustamente. Agora eu pergunto para você, o que você ia fazer? Falasse tudo errado de você, tudo mentira, colocasse você na cadeia, você ia servir ainda? Tem que ter muita graça de Deus e muita conexão com o Altíssimo para você poder fazer isso. E José fez. Manteve essa atitude nobre, essa atitude exaltada, né, de poder servir a despeito de estar sendo perseguido, estar sendo preso de forma injusta, mas ele estava lá, mesmo diante de tanta tristeza. José se tornou também um filho especial, um servo especial, um escravo especial. Guarde isso no seu coração. Um filho especial, um servo especial, um escravo especial. Por quê? Porque ele decidiu manter sua atitude elevada para Deus diante dos homens, independente da situação que ele estava se encontrando. Ele decidiu. Olha para o seu irmão no lado e diga, você precisa decidir. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, irmãos, mantenha uma atitude elevada. Mantenha uma atitude elevada para com Deus. Lembre-se do propósito que o Senhor tem para com a sua vida. Não é por acaso que as coisas acontecem na nossa vida. Nós não somos um acidente, nós não somos o nosso pecado, nós não somos muitas vezes as escolhas erradas que nós fizemos, não. Mas nós podemos mudar tudo isso a partir desse exemplo da vida de José, com a atitude que nós vamos ter. Em situações que eu relatei aqui, das mais drásticas, José manteve atitude com Deus, uma conexão, ele não perdeu a conexão com Deus. Quando uma coisa muitas vezes acontece sobre a minha vida, sobre a sua vida, a primeira pessoa que nós abandonamos é o Senhor. Mudamos de atitude, envergonhamos o nome do Senhor. Nem parece que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Nem parece que Ele vai fazer alguma coisa. Nem parece. E as pessoas, olha lá, que lá diz que é crente, mas não é. Olha lá. Ele fala, mas ele não é. Quantas vezes, irmãos, nós agimos assim? Por decisão. Porque todos nós temos a liberdade de escolher. Todos nós, como José teve, e escolheu o certo. E nós vamos aprender essas verdades com ele, que vai fortalecer a nossa fé. Decidiu manter essa atitude elevada para Deus, diante dos homens. Diante dos homens. Era para Deus, a conexão dele era com Deus, porque a força dele vinha de Deus. Diante dos homens. Ele era representante do Senhor aqui. Como eu e você, nós somos. Manteve essa atitude para com Deus, essa conexão com Deus, para então se mostrar diante dos homens, se apresentar diante dos homens, independente de qualquer situação que ele estava se encontrando. Vamos ver dessas etapas da vida de José, quando ele era servo na casa real, lá na casa do Potifar. O texto que nós lemos aí de Gênesis 39. José, filho de Jacó e Raquel. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, versículo 1, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Como José, uma palavra para o meu coração e para o seu coração, a semelhança de José, mantenha sempre 4 atitudes ativadas na sua vida. De novo, levante sua mão aí bem alto. Assim como José, eu vou falar 4 atitudes. 4 atitudes que você vai manter ativada na sua vida. Primeira, mantenha a intimidade com Deus. Recebe aí, amém? Mantenha a intimidade com Deus. A palavra do Senhor diz assim, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quem estava com José? Quem estava com José, irmãos? O Senhor estava com José. O Senhor está com você. Amém? O Senhor está com você. Onde o Senhor te colocar, o Senhor está com você. Se você estiver com Ele. Ele não te deixa. Você deixa Ele, mas Ele não te deixa. Primeira atitude que vai arder no seu coração. Tenha atitude de intimidade.
Cultive a intimidade com o Senhor. Essa intimidade, essa linha fina de conexão que você não pode perder no dia mau, no dia que está ruim, no dia que vem a tentação, no dia que vem o perigo, no dia que vem a escassez, no dia que vem a dor. Você só vai conseguir se manter numa atitude elevada se você realmente tiver intimidade com o Senhor. Se você não tiver intimidade com o Senhor, você não consegue. Amém, irmãos? Primeira. Segunda, levante sua mão. Segunda, tenha uma atitude de humildade. Recebe aí. Uma atitude de humildade sobre a tua vida. O texto de Gênesis. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, o Potifar viu. As pessoas vão ver que o Senhor está comigo, está com você. As pessoas vão falar, olha, aquele lá é um abençoado. Olha lá, aquele lá, o negócio está ruim para ele, dá errado lá, mas ele é um abençoado. Porque ele vai, põe a mão lá, põe o pé lá e o negócio funciona, o negócio dá certo. As pessoas vão ver. Por que vão ver? Porque Deus quer se mostrar. Porque Deus quer dizer, eu sou o pai dele. Eu sou o pai dela, eu que cuido, é meu filho. Lá vai meu filho, lá vai a minha filha. E Deus quer isso, desenvolver isso no nosso coração, no meu coração, no teu coração. Uma atitude de humildade, irmãos. Nós precisamos ter isso. Atitude de humildade, o Senhor está comigo. Eu dependo dEle. O que eu faço ou eu não faço, é na força do Senhor. A minha dependência, a sua dependência para fazer qualquer coisa é por causa do Senhor. Você não consegue sozinho. E quando você tenta sozinho, dá ruim. Você perde. Você não consegue, não vai dar certo, não vai funcionar. Outra atitude, terceira, que você tem que manter ativada aí na sua vida. Atitude, levante sua mão, atitude de integridade. Isso daí fechou, isso aí é maravilhoso. Todos nós precisamos. Tenha uma atitude de integridade. A Bíblia diz, agradou-se de José e tornou o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Agora olha para mim. As pessoas podem confiar em você? Todo mundo pode confiar em você? Você é uma pessoa íntegra? Íntegra, a raiz da palavra íntegra é do inteiro. Inteiro, puro, perfeito. E será que as pessoas podem confiar em nós? A Bíblia diz para nós que o Potifar, ele confiou tudo. Pensa, irmãos, o José, quem era o José? O José era um escravo. O José não era egípcio. O José era um escravo. Irmãos, ali estava o José. Um escravo. Na corte. Ali. Sendo servo, cuidando de todas as coisas. E ninguém estava vendo. E Deus colocou ele ali. E o homem, o Potifar, o patrão, vamos dizer, o chefe lá, ele observou que tudo que aquele homem fazia prosperava. Porque ele era um homem íntegro. Ele pensava em Deus. A vida dele estava conectada com Deus. E tudo que ele fazia foi confiado nas mãos dele pelo seu Senhor. Então ele teve uma atitude íntegra. Como nós precisamos, irmãos, ter uma atitude íntegra. As coisas que são confiadas nas nossas mãos. Aonde nós estamos, irmãos? Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui a começar. Não está nada aqui, mas eu vou falar porque eu estou sentindo de Deus de falar para você. A começar pela minha vida, pela sua vida. A integridade na nossa vida. Como é importante, irmãos. A integridade de nós nos professarmos como cristãos e vivermos como tal. Como é importante isso. Como é importante saber que nós somos aqueles, como se fosse um recipiente, que nós estamos, um vaso, que nós estamos levando o mais puro nardo. O mais puro óleo está aqui dentro de mim. A parte mais santa de Deus mora aqui dentro de mim. E como é que eu vou pegar essa casa
e eu vou viver no chiqueiro? Se o meu pai me deu um lugar à mesa, como nós falamos domingo e ouvimos. Como, irmãos? A integridade tem a ver com o meu caráter, com a santidade do meu caráter, com as minhas atitudes. Aonde que eu vou, o que eu falo, como me apresento. E principalmente como eu me apresento quando ninguém está vendo. Quando estou longe dos olhos do marido ou da esposa, dos pais, dos filhos, do pastor, do patrão, dos empregados. Não sei. Mas principalmente os olhos de Deus. Eles estão nos olhando. Nós precisamos ter essa atitude. Quarta e última atitude aí. Atitude que nós precisamos ter, ativadas na nossa vida. Levante sua mão. Atitude de responsabilidade. Recebe aí. Uma atitude que o Espírito Santo vai gerar no teu coração. Uma atitude de responsabilidade. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Ele era responsável. O que foi confiado na mão dele. Ele disse, está aqui, ó. É como eu vou devolver muito melhor do que me foi confiado. Ser responsável. Empenhar uma palavra e cumprir aquela palavra. Isso é responsabilidade. Né? Você tem conhecimento daquilo que te é dado. Então, você pode e deve ter atitude de responsabilidade. 4 atitudes que eu falei: intimidade, humildade, integridade e responsabilidade. Seja sempre, preste atenção nisso, seja sempre bom mordomo de tudo que Deus colocar na sua mão. Amém? De novo, seja sempre um bom mordomo de tudo que Deus colocar nas suas mãos. Você quer mais? Quer mais? Cuide do que você tem hoje. Você quer mais, irmão? Cuide daquilo que Deus colocou na tua mão hoje. O que Ele já confiou para você. O que já foi liberado aí. Tudo que você tem. Tudo que foi colocado sobre a sua responsabilidade. Como é que você tem gerido isso? Como? Você quer mais? Cuide daquilo que você tem hoje. Versículo 6 diz assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Menino bonito. E José era um servo fiel. Ele queria mais? Claro. E Deus deu mais para ele. Por quê? Atitude elevada. Atitude correta, humildade, intimidade, integridade, responsabilidade. Isso não pode faltar na minha vida e na sua vida. Nós, como cristãos servos do Deus Altíssimo. Mas, atenção! Estão comigo? Amém? Atenção, que tem mais. Saiba que, uma vez que você se propõe a ter essas atitudes nobres, essas atitudes maravilhosas, abençoadas, que eu falei aqui, você pode se preparar, porque vai atrair atenção. Todos aqueles que atraem, todos que atraem a atenção de Deus, são cobiçados pelo diabo. Você vai incomodar Satanás. Quando você ter atitude elevada, quando você dispor o teu coração para ter uma atitude diferenciada do mundo, diferenciada das pessoas que andam com você todos os dias, trabalham com você, estão na tua casa às vezes, que não serve ao Senhor, e tem aquela mesma atitude, e você se posiciona diante de Deus, e você tem uma atitude diferente, uma atitude elevada, pode te preparar. Você vai atrair a atenção de Deus, mas também você vai incomodar o diabo. Só que ele se levanta para quê, irmãos? Só para cair, porque ele é um perdedor. Nós somos vencedores, amém? Nós somos vencedores, o diabo é um perdedor. Então, algumas coisas aqui, presta atenção. A tentação de Satanás vai chegar até você. Você escolheu, decidiu aqui no seu coração, ter uma atitude elevada,
te prepare. Isso não é para colocar medo em você, não. Para preparar você, para dar um alerta aí, ó. Ei, acorda aí. Fica dormindo, presta atenção. O Senhor tem um amor tão grande por você, que Ele quer te levar a um lugar tão alto, quer realizar algo tão maravilhoso e sublime na tua vida. Presta atenção. Fica alerta, fica atento, porque você vai ser, muitas vezes, cobiçado pelo diabo. A tentação de Satanás vai chegar até você. Versículo 7 diz assim, ó, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou. Venha, deite-se comigo. Pense, irmão. Pense. Podia ser uma outra serva lá. Não, a mulher do patrão. Pensa, a tentação. O diabo sabe onde que ele toca, né? Então, a tentação de Satanás chegou e o Satanás usou aquela mulher do Potifar para instigar aquele homem a cumprir, a fugir do propósito pelo qual Deus estava querendo cumprir, estava cumprindo na vida de José, desse servo fiel. Tudo aquilo que Deus havia falado para ele anos antes, lá em sonhos, os sonhos que ele tinha, tudo que ele estava se preparando até chegar no trono, a ser governador do Egito. Todo esse processo, porque as coisas não nascem assim de um dia para o outro. Você tem que lançar a semente e cuidar ali, e depois aquele negócio vai germinar, e depois vai crescer, e depois vai dar fruto. Então, tudo é um processo. Isso é um processo. Só que esse processo, o diabo, ele quer abortar. Ele quer abortar na minha vida, ele quer abortar na tua vida. E ele tem abortado na vida de muitas pessoas que não vigiam. Como ele tentou aqui com o José, ele vai tentar você. Às vezes está até tentando. E Deus te trouxe aqui para falar no teu coração. Vigia. Vigia, porque o diabo vai te tentar. O diabo quer fazer você fugir do propósito que Deus tem para a tua vida. O Satanás quer tirar você do trono. Ele quer deixar você lá no cárcere, lá no chiqueiro. Lá não é teu lugar. Deus vai te colocar no trono, sentado do lado dele. Amém, irmãos? Então, preste atenção, vigie. Segunda coisa aí, a tentação de Satanás vai insistir. Não vai ser uma vez, vai lá e... Não. Vai insistir contra você. Versículo 8 e 9 diz assim, mas ele se recusou e lhe disse, meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele está querendo explicar, mulher, tu está louca, mulher. Tu está doida, mulher. O Senhor me deu, o seu marido, Ele me deu tudo. Eu sou, assim, o maioral aqui. Eu galguei, assim, um patamar, assim, que eu estou bem. Para quê? Para que isso? Mas ele vai, não, mas qual o problema? Ele vai falando devagarzinho. Ele vai falando, usando uma vozinha doce, assim, suave. Ah, não, mas não tem problema. Uma vezinha, só, ninguém vai ver. Não tem ninguém no palácio. Vou aproveitar. Eu sou patroa. Eu estou mandando. Você é o servo. Pensa no Satanás lá, na figura do Satanás, na frente do José. Eu só de imaginar essa cena já me fico arrepiada. Imagina, irmãos, a tentação. A tentação vai insistir. O que você tem que fazer? Vigiar. Fala para o seu irmão, vigia, irmão. Vigia, irmão, não confia na tua carne. Não confia na tua sabedoria. Não confia no teu braço forte. Não, vigia, irmão. Vigia. Vigia, porque o diabo está lá. Ele vai uma vez, não conseguiu. Ele vai voltar. E ele troca de roupa. E ele põe os adereços diferentes. Porque ele quer te seduzir. Até fazer você cair. Vigia. O pastor está falando ali que não é o Satanás, é a mulher bonita. A forma é da mulher bonita, mas é o Satanás. Irmãos, o que Deus está falando para você nessa noite? A sua atitude manterá você elevado.
A tua atitude vai manter você no lugar alto. Se você viver sempre com temor a Deus. Tema a Deus. Não se preocupe com o outro. Tema a Deus. Olha o que José disse. Ele nada me negou, falando do Potifar, a não ser a senhora, sua louca, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? O temor dele não era do Potifar, porque ela estava induzindo ele, a mulher, a esposa dele, a uma cilada que talvez nunca ninguém descobriria. Mas o temor que tinha no coração do José, que fez ele ter essa atitude nobre, essa atitude elevada, irmãos, era porque o temor a Deus. E se você quiser manter essa atitude elevada na sua vida, viva sempre com temor a Deus. Primeiro a Deus. Tema a Deus. Fique assim com tristeza, com dor no seu coração, antes de fazer qualquer coisa, sendo que você vai ferir o coração de Deus. Onde você vai entristecer o coração dele. Pense em tudo que ele fez por mim e por você. E você, por uma atitude, joga tudo fora. Por um momento, por uma desobediência, por uma escolha impensada, por um desejo para ser satisfeito, você põe tudo a perder. Aborta aquilo que está sendo gerado da parte de Deus em você, como um propósito, um destino que Deus tem para a tua vida. Então, viva sempre com temor a Deus. Segundo, não confie na sua própria carne. Você é homem, você é mortal, você é limitado. O que você tem que fazer? Igual José, foge, dá no pé, nem que seja peladão, sai fora. Falando bem claro para você entender. Assim, diz assim, o versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Sabe o que ele fazia? Fugia dessa mulher. Fugia. Irmãos, a tentação você não tem que enfrentar. Você não pode enfrentar a tentação. O apóstolo Tiago diz, achegai-vos a Deus, corre para Deus. Quando você correr para Deus, se conectar com Ele, você vai ganhar força do céu. Você vai ter uma energia do céu, uma graça do céu, um poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Você vai estar conectado com Ele. E você conectado com Ele, você vai ter força para dizer, sai, Satanás. Sai daqui. Você vai dar no pé. Então, somente dessa maneira, você vai resistir o diabo. E daí ele vai embora. Porque você acha que ele tem medo de você falar, vai embora, Satanás. Ele olha para você, vou ficar aqui, vou te agarrar. E vou te matar. Porque só o que eu sei fazer é que ele está fazendo todo dia, irmãos. Dando rasteira em todo mundo. Quanto mais alto, maior o tombo. Terrível. Então, viva com temor a Deus. Não confie na sua carne. Fuja do pecado a todo custo. Fuja do pecado a todo custo. Versículo 11 e 12. Um dia ele entrou na casa para fazer as tarefas. Nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Fuja. Fala para o seu irmão, fuja do pecado, irmão. Custe o que custar, não importa que você tenha que sair sem roupa. Foge do pecado, irmão. Foge, sai desse lugar. Não confie na sua carne, tema a Deus. E por último não, quarto, permaneça fiel à sua consciência. Permaneça fiel à sua consciência. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, esse hebreu foi trazido para nos insultar.
Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Pensa, olha o que o diabo faz. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Imagina, quem não ficaria? Nesse caso, você decide vencer a mentira com a verdade. Olha a atitude de José. Vencer a mentira. É a mentira que ela falou? Mentira. Vencer com a verdade. Colossenses capítulo 3 diz assim, versículo 9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A única maneira de você combater a mentira é com a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele é a verdade. Declare a verdade. Declare aos quatro cantos da sua casa, da sua vida, onde você estiver. Declare a verdade. Jesus está aqui. Não tem lugar para o pecado. Não tem lugar para a mentira. Sai, Satanás. Eu não tenho parte contigo. Declare a verdade. E uma vez que você declara a verdade vai entrando na sua vida e você vai sendo transformado. Então, permaneça fiel à sua consciência, que o Senhor está ministrando aí na sua mente, no seu coração, para você buscar santidade. Quinto, espere pelo socorro do Senhor que virá. O socorro do Senhor virá. Pode demorar, mas ele vai chegar. Amém, irmãos? Espere pelo socorro do Senhor. Vai chegar. Uma hora chega. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor, o mais lindo texto é esse aqui. O Senhor estava com ele, o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. José, o teu caráter santo e íntegro, aqui no palácio, deu certo. Vamos lá para o outro departamento. Vamos lá, José, lá tem gente que precisa ver a minha glória. Eu vou te colocar lá, José, porque lá eu quero manifestar a minha glória. E Deus está falando isso com você nesta noite. Ele vai te levar em lugares para glorificar o nome dEle. E o que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo quando você é um arauto, um instrumento de Deus para glorificar o nome dEle? Ah, eu não vou, porque lá eu vou sofrer. Ah, é? Então fica aí. Fica aí, na cadeia, no buraco, no chiqueiro. Fica aí, abortando aquilo que Deus tem para você. Quem perde? Eu e você, quando nós dissemos não. Quando nós negamos. E a Bíblia nos diz que Deus falou assim, vamos lá, José. Eu tenho algo novo para você. Vamos lá, porque lá eu vou levar você para lá, porque, sabe, né? Lá eu quero manifestar a minha glória. E é tão lindo, irmãos, quando Deus falou assim que lá o Senhor estava com ele, tratou com bondade e concedeu a graça, né, a simpatia do carcereiro. Ele foi luz, irmãos, num lugar de trevas. Pensa num lugar fétido, pensa num lugar terrível, irmãos. Injustamente preso. E lá esteve José e manifestou a glória do Senhor. Espere pelo socorro do Senhor, virá. O socorro do Senhor virá. Ele é Deus justo e fiel. Ele que luta as nossas batalhas. Ele que nos dá a vitória. Ele que vai na nossa frente. A gente não precisa nem se defender, porque Ele é nosso Pai. Não é assim? Quando o filho é pequenininho, faz uma coisa errada, e daí vai lá o vizinho, chama, quero falar com o seu pai. Não vai falar com o menino, porque o menino é menino não resolve nada. O pai resolve, porque o pai é adulto. O nosso pai também é assim. Ele resolve nossos problemas. Ele resolve tudo para nós. O socorro virá, querido. Se você manter uma atitude elevada, se você dispor o teu coração a manter uma atitude elevada de temor, de santidade, de reverência, de respeito, cuidando da tua mente, cuidando do teu coração,
fazendo-se cumprir, deixar Deus levar você a cumprir o propósito pelo qual Ele colocou você nessa terra. Não é para viver um dia após o outro, vendo a banda passar, não. Perdendo tempo, irmãos. Muitas vezes entrando na onda desse mundo, murmurando, reclamando e se queixando de tudo. O mundo só está mal para aqueles que estão queixosos, murmurentos. Não, o meu mundo com o meu Pai, com o meu Senhor, é uma bênção. É vitória todo dia. Eu tenho luta, como você, mas eu tenho vitória, porque Ele me garante a vitória. Ele me garante a vitória, como garante para você. Eu posso até tropeçar, mas eu levanto e continuo. Porque eu sei quem está segurando na minha mão, como eu preguei outro dia. Eu sei em quem está segurando na minha mão, eu não estou sozinha. Você não está sozinho. Por isso que você tem que, nesta noite, tomar uma decisão na sua vida. Tome uma decisão, irmãos, de uma vez por todos. Pare de ter título de cristão, de crente, comunidade cristã. Pare com isso. E adquira um título verdadeiro de servo do Deus Altíssimo. Assim como José, servo do Deus Altíssimo, que saiu para cumprir um propósito e foi até o final. E cumpriu. Não foi perfeito, mas venceu, porque se manteve íntegro diante de Deus. E por último, para manter essa atitude nobre, você tem que estar disposto a recomeçar honrando pequenas responsabilidades. Ou seja, comece de baixo. Comece de baixo. Comece de baixo, que Deus vai te colocar no lugar alto. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Quantas vezes, irmãos, a gente quer o primeiro lugar? E a gente não sabe quanto que custa para chegar lá em cima. Um corredor aí, que vai correr. Quanto que custa para chegar no primeiro lugar? Chegar no pódio, né? Não é, Vanessa? Custa, não dói, Lavínia? O pastor sabe ali um pouco, o Guilherme também. Alguns irmãos aí, outros. Custa muito chegar. Mas todo mundo quer chegar, não quer? Mas começa devagar, não começa? Devagar, até chegar lá. Esteja disposto a recomeçar, honrando as pequenas coisas que estão colocadas na sua mão. Onde Deus tem te colocado? Onde Deus te plantou? Dê fruto. Aonde que Deus te colocou? Dê fruto, frutifique, honre. Faça com amor, com dedicação, com graça, com conexão com Ele, com ativação do Espírito Santo na tua vida. Faça de todo o teu coração, que Ele será com você e todos verão que o Senhor é contigo. Quem não souber guardar as chaves de uma cadeia, não poderá guardar as chaves de um palácio. De novo. Quem não souber guardar as chaves de uma cadeia, não poderá guardar as chaves de um palácio. Primeiro ele foi fiel lá na cadeia. Lá na cadeia ele foi um exímio administrador. Tentaram abortar lá na casa do Potifar, né? Administração. E daí Deus coloca ele lá na cadeia. Foi um exímio administrador, excelente. E daí, quando lembrou dele, lembrou, o Senhor não esquece de nós. Não foi aquele moço lá, que é o padeiro lá, o copeiro, que esqueceu dele. Não. Quem esqueceu dele, quem deixou ele lá, assim, aparentemente esquecido, foi o Senhor. Porque o Senhor estava gerando aqui. O Senhor estava forjando. Lembra da forja? O Senhor estava forjando, 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 forjando. E o caráter vai ficando santo, 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 lapidado. Até está pronto, vai para o trono. Aprendeu a guardar a chave da cadeia? Aprendeu. Teve responsabilidade? Teve. Integridade, intimidade, conexão? Sim. Sobe lá, o palácio, o trono é teu. Quem não honrar as chaves da sua casa, não honrará as chaves de uma grande empresa. Quem é fiel no pouco, Jesus disse, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Continue tudo que
você fizer, tudo que o Senhor colocar na tua mão, continue acreditando tudo a Deus. Dê o crédito a Ele, toda a honra. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Faça tudo. Tudo vem dEle e volta para Ele. Vem dEle, volta para Ele. Vem dEle, volta para Ele. Tudo. Acredite tudo a Deus. Gênesis 41 termina assim: o faraó mandou chamar José, agora o faraó, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e de trocar roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar de você. Ouvi falar. Quem será que falou para ele, né? Deus, o pai dele. Ao ouvir um sonho, capaz de interpretá-lo, respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele está dizendo assim: sabe, faraó, sabe, rei, sua majestade, eu só estou aqui porque o meu pai me colocou aqui. Sabe, rei, majestade, eu só estou aqui, eu cheguei aqui na sua presença nesse momento porque o meu pai me colocou aqui. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Todo o crédito é dele. Ah, porque eu sou bom. Agora eu estudei lá, fiz um cursinho, fiz aquilo, eu sou bom, eu sou o tal, o letrado. O meu pai me colocou aqui. Tudo que eu tenho, ele me deu. E sabe por que ele me colocou aqui? Para interpretar o teu sonho. Porque é o nome dele que está em jogo. Toda glória é para ele. E agora ele vai receber a glória, porque eu vou interpretar o sonho que ele vai me dar, e ele será glorificado, e como ele foi glorificado. Amém, irmãos? Estão comigo? Estão entendendo? Porque quando nós entendemos o propósito do Senhor, nós demos todo o crédito a Ele. Então, para terminarmos, ande sempre em atitudes de integridade. Nenhuma perda com Jesus é perda de verdade. E nenhuma vitória sem Jesus é definitiva. E a Bíblia diz que José morreu em fé. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Gênesis 50. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ou seja, eu vou partir, eu vou voltar para casa, mas eu continuo crendo naquele que me sustenta, que vai cuidar de vocês. Amém, irmãos? Recebe essa palavra nessa noite. Feche seus olhos. O Senhor responde: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus está te chamando nesta noite. Tenha uma atitude elevada. Quero orar com você e por você nesta noite. Eu falei algumas coisas assim que foram desafiadoras para a sua vida. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te falar o coração. Quantas vezes, irmãos, você está aqui, tem ouvido essa palavra, mas você não consegue se posicionar. E Deus está falando com você: hoje é dia da tua decisão. Hoje é dia de você tomar um posicionamento diante de mim. Eu tenho um propósito com a tua vida. Eu que te escolhi, eu te criei, eu te formei, eu te gerei, e eu fiz tudo por ti, tudo. Quem tu és, só és por causa de mim. Então eu quero dizer que você tem um pai, e esse pai te ama. Quem sabe você chegou aqui nesta noite e você diz assim: nem identidade eu não tenho, eu não sei nem quem eu sou. Quem sabe você diz: eu já fiz muita coisa errada na minha vida, não tem perdão para mim. E o Senhor está dizendo para você: você não é o seu pecado, você é uma filha, um filho amado de Deus. E Ele te trouxe aqui nesta noite para te falar ao coração que Ele tem um propósito para você. Ele te criou com um propósito. E por que você está vivendo fora desse propósito? Por que você não consegue encontrar o caminho para realmente realizar isso que Ele te criou para fazer? Porque tem situações, tem pessoas, tem coisas que só vão acontecer se você se posicionar. Tem pessoas que só vão conhecer a Deus através da tua vida, porque o Senhor escolheu fazer através da tua vida. Ele escolheu, assim como Ele escolheu através da vida de José, se mostrar. Ele escolheu mostrar a glória dEle, o poder dEle.
E Ele está falando para você aqui nesta noite. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Vamos orar. Nós estamos na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai de amor. E Ele está falando para você, Ele está chamando você. Largue tudo, abandone tudo e corra para os braços dEle. Não tem nada que você esteja fazendo que é mais importante do que amar Ele, servir a Ele, se entregar a Ele. Ele te criou para isso, para viver para a glória dEle. E quando você não vive para isso, você está fora do propósito. Você está abortando o propósito. E o Satanás continua te enganando. Não é pela tua força, não é pela tua sabedoria. É pela graça dEle, é pelo amor dEle. Ele está te chamando nesta noite. Ele quer restaurar você. Ele quer realizar o propósito que Ele te criou na sua vida, para você realizar. Mas você não consegue sozinho. Você não pode sozinho. E o Senhor está te chamando nesta noite. Ele quer curar você, quer curar o teu coração. Quem sabe você passou por situações igual José passou aqui. Mas nós usamos o texto de José para trazer lições gloriosas para a nossa vida. Nos mostrando que na verdade não importa o lugar, não importa o que fizeram com a gente. Mas o que Deus está chamando a nossa atenção é o que nós vamos fazer com aquilo que fizeram com a gente. E nós podemos nesta noite escolher perdoar. Nós podemos escolher nesta noite liberar, soltar. E continuar. Não ficar agarrado nisso. Porque essas coisas abortam o processo. E o Senhor está gerando, formando em nós algo glorioso. Um milagre está para nascer. E o Senhor está chamando você nesta noite. Abra mão de tudo. Abra mão de tudo. Não importa se zombaram de você. Não importa se traíram você. Não importa se desprezaram você. Não importa se venderam você. Não importa se jogaram você num buraco, numa cisterna. Não importa se te trocaram por moedas. Não importa. Você tem um pai. Isso importa. E um pai de amor. E um pai cheio de amor que te ama. E Ele quer curar você. E Ele quer restaurar a tua alma. Ele diz para você: filho, filha, eu te amo. Você não é aquilo que fizeram com você. Você não é aquilo que você fez de errado. Você é fruto do meu amor. E eu só enviei o meu filho para chamar você de volta para casa. E o único caminho para voltar para casa é através de Jesus. E o Senhor está te chamando nesta noite. Ele quer cumprir um propósito na tua vida. Diga sim para o Senhor. Aí onde você está, pode falar para Ele: Senhor, eu não consigo. E não consegue mesmo, declare isso. Admita isso. Admita que você não consegue, sozinho você não consegue, você não vai conseguir sozinho. O que estamos oferecendo para você nesta noite é uma família. Aqui você tem uma família, uma casa. Aqui é a casa do Pai. Onde você recebe o abraço. Onde você recebe o amor. Onde você recebe a palavra do Pai. O conforto do Pai. No teu coração. O bálsamo que cura tuas feridas. A roupa nova. A autoridade que Ele te dá. O amor. O banho que Ele te dá. A alegria que Ele põe no teu coração. Quando você sente que você é amado. Que você é alguém. Você não é um acidente. Eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que toda a igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vão estar orando, clamando. O Espírito Santo está curando nesta noite, curando, restaurando vidas.
O Senhor trouxe essa palavra nesta noite, é uma palavra de fé para curar nossas vidas, para curar nossos corações, para nós pararmos de abortar o processo que Deus está fazendo, forjando em nós. O Senhor quer cumprir esse processo. O Senhor quer completar esse propósito. Tem pessoas diariamente morrendo e indo ao inferno, porque nós estamos lambendo as nossas feridas. Chega disso. O Senhor nos chama nesta noite a nos posicionarmos, a olharmos para além de nós e clamarmos pelo socorro de Cristo e olharmos para Ele e nos mantermos conectados nele, que só assim nós vamos conseguir vencer o mundo, o pecado, o diabo, porque a tentação virá, mas cabe a você dominar. Ele te dá poder, Ele te dá força, Ele te dá graça, Ele está com você, enquanto você estiver com Ele. Eu quero fazer um convite nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a igreja orando. Eu quero convidar você, que ouviu essa palavra de Deus, de alguma maneira falou no teu coração, que você, alguma área na sua vida, você precisa se posicionar. Quem sabe você tem que entregar toda a sua vida, tem que fazer uma mudança radical. Quem sabe você tem que fazer uma mudança radical e entregar-se completamente inteiro. Quem sabe você tem que entregar algumas partes que você não entregou ainda. Você até já entregou a sua vida para Jesus, você já se declara um cristão, mas você tem partes que você administra ainda. E Ele te chama nesta noite e diz: entrega, filho, filha, entrega. Não é da tua maneira, mas da minha. Ele está chamando você nesta noite. Tem alguém aqui nessa condição que gostaria de atender esse convite de Jesus nesta noite? Eu quero que você, toda a igreja com os olhos fechados, em nome de Jesus, eu quero que você faça um sinal para mim, só eu vou ver. Levante a sua mão só assim para mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode abaixar a mão. Amém. Glória a Deus. Querido, entrega. Se tiver mais alguém também pode levantar. Continue toda a igreja orando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por vocês. Eu quero clamar ao Senhor nesta hora pela sua vida. E se você, o Espírito Santo está mostrando alguma área, você que não levantou a sua mão, que ainda deseja, não precisa nem levantar a mão, põe a mão no seu coração. E você começa a orar aí e fala: Senhor, eu me entrego, eu me rendo. Eu quero dizer para o Senhor que eu não consigo mais sozinho, não. Senhor, vem e me toca, Senhor. E me cura. E me restaura. Me dá força, Senhor. Senhor, eu tenho lutado, eu tenho feito da minha maneira, mas não dá certo. E hoje eu aprendi, Senhor, que é na dependência do Senhor, todos os dias, diariamente, tomando decisões acertadas, que eu vou conseguir. É me achegando a Ti, Senhor, temendo ao Senhor, me aproximando de Ti, correndo para Ti, Senhor, que eu vou conseguir. Pai, eu quero orar por esses irmãos, cada um deles, Senhor, que tem feito essa oração sincera, Pai. Pai, todos nós somos sujeitos, Senhor, a voltarmos atrás, a desistirmos. Muitos de nós, Senhor, todos nós somos sujeitos, Senhor, a ficarmos prostrados muitas vezes no meio do caminho, porque não temos força, Pai. Mas, Senhor, a nossa fonte é inesgotável, a nossa fonte eterna é o Senhor. Pai, nos ajuda a fazer essas conexões certas nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a voltarmos para Ti, a nos entregarmos, a nos rendermos a Ti, Senhor. Eu quero consagrar a vida de cada um desses irmãos, Pai, desses amados que estão fazendo essa oração juntamente comigo nesta hora, Senhor, de entrega, de rendição, Senhor. Pai, de absolutamente se entregar para tomar uma atitude, Senhor, de manter a atitude elevada, de escolher o Senhor, de optar pelo Senhor, de confiar no Senhor, Pai, e não depender mais da sua força. Pai, nós queremos recebê-los com todo o amor, Pai, que o Senhor nos dá. Pai, nós queremos receber como família, Pai,
Em nome de Jesus, nesta noite, cada um, Pai, para que seja amado, para que seja, Senhor, trabalhado, para que seja cheio, Deus, pleno da Tua presença nesta noite, Senhor. E receba mais e mais e mais e mais do Senhor. Quero abençoar, Senhor, a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?